A gente tem falado um pouco sobre ética, né? A gente falou na semana passada. Márcio Duran. E pegando aqui o dicionário breve de filosofia, tem uma definição bastante curta. Semana que vem eu devo trazer um outro dicionário, vez por outra eu trago um ou trago outro. E nesse dicionário a gente tem, deixa eu ver aqui, uma definição breve. Ética, parte da filosofia que estuda os problemas fundamentais da moral. Lembra daquilo que a gente falou? A questão da moral, que está relacionada aos costumes, e a ética, que é aquela parte mais profunda. Por exemplo, mulher não conversa com homem nos dias de Jesus, judeu não se mistura com samaritano nos dias de Jesus. Moral. Só que Jesus eticamente passou por cima desta moral de então, porque a vida é mais importante, as pessoas são mais importantes, e a gente passa por cima disso. É como, por exemplo, você vai combater um criminoso e você não vai fazer uso do crime para combater o criminoso, porque você não é criminoso. Então, por exemplo, se a gente pegar o caminho da moralidade, não, mas fulano tem mais é que passar por isso mesmo, isso tem mais é que não sei o que lá. Mas no campo da ética, tu fica assim, mas deveria ser assim? Nós não somos seres humanos? Então, é um tipo de reflexão diferente. Moral é uma coisa que está muito mais relacionada àquela questão de isso pode, isso não pode. E parece, né, eu não sou filósofo, mas parece que a ética já pega aquele caminho, né, o motivo de não poder e o motivo de dever. E aí nessa hora que você vê a expressão máxima. No nosso caso como cristão, porque Deus quer. No caso, por exemplo, de outros fundamentos, porque tem a ver com a vida. Somos seres humanos, sei lá, alguma coisa mais ou menos nessa praia. Seguindo aqui, ética, a natureza do bem e do mal, o valor da consciência moral, os fundamentos da obrigação do dever, a finalidade e o sentido da vida humana. Então, é uma definição pequena, uma definição simples, mas eu estou vendo que tem gente anotando. Por favor, Gabriel, quem quiser pegar o texto na íntegra, é só olhar aí pega com ele, tá legal? Ou assista os meus vídeos, pode ser, né? Já se inscreveu no meu canal, Jurandir? Roberlan Julião, palavra simples. Ainda não? Tá em tempo. Então, isso, exatamente, aproveita. Nesse caso, até porque, né, eu não sei quanto tempo a gente vai ter rede social, né? A gente prega o evangelho, fala contra pecado, né? Dizem que a gente tem liberdade, não sei. Então, nesse caso aqui, gente, eu quero aqui só abrir um parênteses. Pastor Marcos Umpiquiati Miranda está me assistindo no Facebook. Homem de Deus, gente boa e mais ainda, está vivo, né? É um sobrevivente da Covid, então assim, estou muito feliz de vê-lo aqui. Perdão, gente, de quebrar o clima aqui, o pessoal no YouTube não vai entender nada quando aparecer isso aqui. Então, louvado seja Deus, estou muito feliz de ver a marcação dele aqui. Cláudio, estou feliz também com a tua curtida, tá? Cláudio apareceu também, deu joinha. Então, voltando para cá, definição de ética cristã. Para analisarmos a ética cristã, segundo agora Marcos Duran, no que é ética, é muito importante que compreendamos ética teleológica e deontológica. Eu tenho também vídeo falando só sobre ética teleológica e só sobre ética deontológica. Nesse caso aqui, essa explicitação nascerá o caminho que a ética cristã deverá e poderá trilhar. Ética teleológica. Por teleológica, entendemos como a lógica do telos. Telos tem a ver com propósito, certo? Então, telos significa fim, propósito. Logo, como bem define Geisler, na aplicação à ética,
uma abordagem teleológica é aquela que ressalta o fim ou o resultado da ação. Por exemplo, se você pegar uma ética teleológica no mercado, a gente sabe que a finalidade do mercado é lucro. Então, você vai ter uma ética voltada para o fim do mercado. O problema é quando o fim da igreja é parecido com o fim do mercado. Esse é o problema, né? É aquele caso, por exemplo, o membro rico não é sócio majoritário. O membro rico, ele é ovelha como todo mundo. Mas numa visão mercadológica, deixa ele quieto, pastor. O senhor sabe quem é ele, pastor? É irmão fulano. Entende como é que é o negócio? O cara popular, na perspectiva mercadológica, é o cara que vale ouro. Deixa ele quieto. Quando ele canta, as pessoas se arrepiam. Entende? Isso que eu ia perguntar ao senhor. Porque a ética em si... Eu não sei fazer ninguém arrepiar. Era isso? Não. Então tá bom. A ética, ela é muito complexa. O crime tem sua ética. Porque pela Constituição a gente vê, né, que são valores morais que regem Sim. a conduta humana. Uhum. Só que a gente vê que a ética mesmo ela se divide. Ética criminal. Exatamente. Ética cristã. Isso. Por exemplo, tem crime que você comete, você vai preso numa boa. Tem crime que você comete, você não vai preso numa boa. Se bobear, nem vai, né? Então, nesse caso, por exemplo, essa questão é que a gente, por isso, a questão da ética no aspecto cristão. E nós olhamos aqui a questão do telos, né, da finalidade, em palavras mais coloquiais, seriam os fins justificam os meios. É uma ética pragmática, de resultado. A teleológica ocupa-se do dever por amor aos resultados. Então, eu vou fazer, não porque é certo, eu vou fazer porque dá certo. Entende? Então é o seguinte, não, cara, é isso que tem que ser feito. Não, cara, isso está errado. Não está errado. Porque isso que a gente está fazendo, olha só, né? Estou lembrando aqui de algumas críticas. Eu não sou defensor da Lava Jato, nem ataco a Lava Jato, porque eu não sou profissional do direito. Mas com a Lava Jato, eu vi muita devolução de milhões aos cofres públicos. Então, eu acho que não devia ser tão ruim assim a Lava Jato, porque ela conseguiu fazer com que pessoas devolvessem. Se elas não tivessem pegado nada, elas não teriam nada para devolver. Se elas devolveram, é porque elas tinham alguma coisa. Então, não sei se a Lava Jato estava errada de todo. Mas, digamos, a gente sabe, né, que com a Lava Jato, muita gente ficou com dificuldade, porque algumas empresas caíram por causa da questão da imagem, isso, aquilo, outro. Então teve gente que perdeu emprego, gente que ficou na crise. A gente sabe que essas coisas aconteceram, certo? E aí nessa situação é que você pode ser tentado a quê? Não mexe nisso, porque você vai sacrificar muitas vidas em nome do que é certo. É como, por exemplo, uma questão na igreja. Você vai se meter com aquele cara que é popular entre a juventude, ele vai arrastar a juventude. Então está arriscado você perder jovens, porque ele vai levar alguns jovens para a rebelião, ou de repente ele vai conseguir convencer algumas pessoas a te prejudicar no seu ministério. Então deixe ele quieto. Os fins justificam os meios. Você continua tendo o seu no final do mês, né? Você continua pregando bonito, você continua colocando aquele terno legal, né? Você continua, né, trocando de carro, mas deixa ele quieto. Então, aí, por exemplo, a pergunta que se faz é: isso dá certo, mas é certo? Foi para isso que Deus chamou você? Você foi chorando quando seu pastor fez um apelo? Quem está se sentindo chamado para o ministério pastoral? Foi para isso que você foi estudar teologia? Se um vizinho chega e pergunta assim: você estuda o quê? Você fala teologia. A pessoa, o que é isso? Entende? Porque qual a utilidade da teologia no mercado? Entende? Então aí você olha, por exemplo, para situações assim, e você vai percebendo que no nosso contexto, a finalidade já tem a ver com o quê? Lembra? Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Então, eu vou fazer coisas que pode não ser correto para esse mundo. Irmão André, contrabandista de Deus. Na nossa cabeça, contrabando é errado.
E no caso dele, ele era um criminoso, mas ele decidiu ser um criminoso a se furtar de entregar a Bíblia para os seus irmãos na igreja perseguida. Talvez um crente moralista diria o seguinte: eu não posso fazer isso, é errado. Entende a questão? Vou pegar um exemplo simples. Chegam uns caras para matar o filho de uma moça, e o cara se escondeu dentro do poço da casa dele. E aí, onde está seu filho? Como ela é crente, ela fala: está lá dentro do poço. Mas não pode mentir. Deu para entender? É assim, a questão da ética, ela vai para o aspecto da vida. E essa situação não é uma discussão fácil, porque aí o indivíduo fala assim: não, mas lembra, por exemplo, sobre a questão de comer os pães da proposição, de não lavar as mãos. Você percebe que existe uma certa moralidade. Isso é errado. Só que diante da fome, peraí, o que é mais importante? Ter o pão intacto e as pessoas com fome, ou pegar o pão e ir embora sagrado e as pessoas ficarem saciadas? Então, não é uma discussão simples, não é uma discussão que deixa a gente sem crise de consciência, mas percebe que a ética, ela vai numa área além da moral. A moral é pode, não pode. A ética é por quê? Como assim? E aí você vai naquela questão de, olha, eu não gosto, mas eu devo fazer. Eu quero fazer, mas não posso fazer. Então, é um tipo de situação que, por exemplo, você vai ver algo do tipo: Daniel me encheu a paciência, eu não posso ficar com ódio do Daniel. Pô, mas ele não está vendo. Mas não posso. Mas eu não estou pegando um pedaço de pau e dando na cabeça dele, tá? Mas não pode odiar. Olha que coisa horrível. É aqui dentro, ninguém está vendo, ninguém sabe. Mas para ver, e é o seguinte: porque quem odeia seu irmão é assassino. Você só não matou porque tem uma série de coisas que te trarão prejuízo. Você pode ser preso. E como você é pastor, você não é muito habilidoso, você não tem uns paranauê, né, para desmanchar o corpo do Daniel, né? Você não tem uns cachorros para dar a comida, a carne do Daniel. Você não tem como dissolver, né, o corpo do Daniel na química do Breaking Bad, né, aquele negócio todinho que os filmes ensinam, né? Sabe como é que é? Então, aí, você não tem essas coisas todas, então você vai se enrolar. Por isso você não mata, mas odiar você odeia. Outra coisa, você não vai matar, que você vai sentir sua consciência pesada. Você nunca matou ninguém, você vai se sentir mal com aquilo, né? E você não vai pedir outra pessoa, porque a outra pessoa, ela gosta de matar, mas ela vai saber que você pediu, e ela vai lembrar isso. Olha uma série de coisas que tem, que o cara que odeia, ele quer destruir. Tanto que quer destruir, que ele puxa o teu tapete, ele faz intriga com o teu nome, ele tira o teu sono. Isso é ódio. Porque a raiva é aquela coisa que assim, ó, você explodiu e fez. Tá entendendo? Não te perguntei nada. Vai se catar. Isso é raiva. O ódio eu sou livre para te amar, para te aceitar. Pastor, tá sabendo do irmão fulano? Aí o pastor inocente pensa que eu estou preocupado com o irmão fulano para ele disciplinar o irmão fulano. Não, eu estou usando o pastor como um alicate para beliscar o cara, que eu não gosto dele, entende? Então é mais ou menos assim: o cara fez do meu ministério um inferno. Aí veio o ano seguinte, ele agora assumiu a vaga. Agora eu que vou ali, ó. Isso é ódio. Entende? É aquela coisa da vingança, você não dorme em paz. O cara arrumou um emprego novo, você tem um piripaque, entende? A mulher, né, engravidou, vai vir o primeiro filho, você fica assim, trocou de carro, porque não eu, entende? Ou seja, a cada alegria do cara tu fica mais triste. Mas por quê? Se você pudesse, você mataria. Mas você não vai matar por uma série de fatores. Então a Bíblia fala: quem odeia o seu irmão é assassino. Não tem nem ninguém mais assistindo agora aqui, viu? Então é uma situação, né, que a gente, por exemplo, observa que
a finalidade é agradar a Deus. Então, esse alvo faz a diferença. Ia falar, Essa mesma ou seja, a ética é percebido que era muito valores e princípios para nortear a vida do ser humano dentro da sociedade. Mas isso não é um caso, uma ética geral e secular. No nosso caso cristão, é uma ética cristã de acordo com a vontade de Deus e a revelação bíblica. exatamente. A revelação bíblica. Embora os valores bíblicos sejam imutados, a vontade de Deus é em prol da vida. O caso da mulher ser apedrejada, Então, nesse sentido, ele falou que então certo e errado para a gente ver a questão do mundo secular, é de acordo com o seu entendimento moral de certo e errado. Mas para a gente cristão, é pela revelação bíblica. exatamente. Para nós, por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Ou deveria ser. No discurso é. E nesse caso aqui, a gente, por exemplo, percebe, né, que tem a ética teleológica, em que telos, né, finalidade, os fins justificam os meios, ou seja, eu quero chegar lá. Tem a deontológica, né, que entendemos como a lógica do deon, que significa princípios, o que é devido. Também, segundo Geisler, a ética deontológica depende de regras básicas, mediante as quais se pode determinar o que é devido em qualquer caso específico, independentemente dos resultados. Ou seja, tem que fazer. Enquanto a teleológica o que eu ganho com isso? A deontológica é o seguinte: que se dane se perder, tem que fazer. Entende? Uma peraí, eu ganho o quê? Eu perco o quê? A deontológica é o seguinte: não interessa se vai ganhar ou perder, você tem que fazer, é seu dever. É mais ou menos por aí. E a gente, por exemplo, vai observar, né, que com isso não afirmamos que ela não se preocupe com os resultados absolutamente. A ética deontológica se preocupa com o dever por amor ao dever. Entende? Então, enquanto a teleológica está focada na finalidade, não, lembra da questão das éticas, independentemente do grupo? Porque se a gente não botar isso daí, a estrutura se desintegra. Montesquieu, se eu não me engano, foi ele, diz, né, que uma injustiça cometida contra um é uma ameaça cometida contra todos. Quando, por exemplo, mataram a juíza Patrícia Scioli lá em São Gonçalo, os juízes todos começaram a se mobilizar. Por quê? Porque se fizeram com ela, quem garante que não vai fazer comigo? Quando mataram Tim Lopes, um monte de jornalista começou a se mobilizar, certo? Quando crucificaram o deputado Daniel Silveira, os deputados ajudaram a pregar. Mas vamos lá, desculpa, gente, não devia brincar com isso não. Em relação a esse caso, mas assim, os grupos têm a tendência de que vamos nos proteger. Os crentes deveriam ser grupos também, né? Mas tudo bem. Então, nesse caso, assim, essa ética é para não desintegrar. O próprio Jesus falou, quando disseram que ele expulsava demônio da parte de Beelzebul, que assim, não tem como, porque casa dividida não subsiste. Demônio não vai expulsar demônio, porque seria burrice. Ou seja, nem o diabo trabalha desunido, né, gente? Olha aí, olha a ética aí, olha aí. Entende? Aí eu não sei, é estranho isso, né? Será que o tio Satanás tinha que montar uma classe para ensinar para os crentes a não trabalhar desunido? Entende como é que é o negócio? Por quê? Gente, nem eu que sou o diabo eu faço isso. Logo vocês que são de Deus, vocês vão fazer? Mas, então, seguindo aqui, a gente, por exemplo, está arriscado alguém isolar o tio Satanás e ferrar com a minha vida. Mas tudo bem. Então, nesse caso aqui, seguindo, né, liberdade cristã, a gente, por exemplo, vai observar, né, que essa afirmação não coloca a ética teleológica como uma ética que não se preocupa com as regras. A teleológica se preocupa com as regras, mas o resultado pesa bastante. A deontológica se preocupa com o resultado, mas o dever pesa bastante. E aí, a ética cristã, e afinal de contas, o que a ética teleológica, bem como a ética deontológica, tem a ver com a ética cristã? Observamos que o que leva um cristão a seguir conceitos pré-estabelecidos é a ética deontológica, é a apropriação do que se sistematizou como hermenêutica bíblica e mesmo pela tradição cristã. Nós fazemos porque a Bíblia diz. Daniel falou agora há pouco aqui, em outras palavras.
O cristão procura seguir aquilo que está estabelecido como dever, como regra de fé e prática. A Bíblia diz, eu obedeço. O problema é a hermenêutica que a gente tem, né? Jesus falou que se o teu olho te faz pecar, para você arrancar. Dependendo da sua hermenêutica, né? Então, o cristão procura seguir aquilo que está estabelecido como dever, como regra de fé e prática. Muitas vezes o cristão é questionado por conta da rigidez como enxerga as coisas, mas ele teoricamente não poderia aceitar a ética teleológica. Os resultados não podem definir suas ações. Pô, legal, ele é um membro rico, mas ele é uma ovelha. O verdureiro é um membro pobre, mas ele está certo. Acabou. Entende? Aquele jovenzinho, ele é popular na igreja. Azar o dele. Mas olha, você não vai ter uma carreira bem sucedida, então não vou ter. Esse negócio de dever é um negócio complicado, irmão. É um negócio complicado, né? Então, no entanto, ao observarmos a mudança comportamental existente ano a ano, década a década, podemos atribuir uma boa dose de ética teleológica em suas atitudes. Ele afirma que precisa se contextualizar, mas para quê? Para alcançar um número maior de pessoas, logo o resultado. É errado se contextualizar? Não. O problema é o que é o contextualizar. Lembra? Todo mundo estava no ano passado me mandando vídeo do Ed Renekiewicz sobre atualizar a Bíblia, não sei o que lá. Gente, estava uma febre aquele negócio. Eu falei, olha, no meu entendimento, eu posso estar errado, mas no meu entendimento, o que ele está dizendo é que a ambiência, a cultura onde o texto nasce é de um jeito. O nosso contexto é outro. Então, por exemplo, Paulo não manda Onésimo se rebelar. Paulo não manda Filemão soltar Onésimo. Paulo só fala para Filemão cuidar de Onésimo com mais dignidade. Só. Então, Paulo não foi contra a escravidão. Vamos ser honestos, não foi contra a escravidão. Agora eu pergunto, qual crente aqui hoje vai concordar com Paulo em relação à escravidão? Eu acho que nenhum. Entende? Lembra? Modo de produção. Modo de produção. A gente hoje tem capitalismo. Outro dia teve socialismo. Tem gente que daqui é o socialismo, né? Mas tudo bem. Aí nesse caso, por exemplo, o lado bom do capitalismo é que no capitalismo você pode defender o socialismo. Preciso continuar? Não, né? Então, nesse caso, democracia. Então, em relação a isso, né? Perdão, gente, desculpa se tem algum socialista aqui, tá? Perdão. Ele não, porque ele é mínimo. Então, em relação a isso, né? Ele eu tenho certeza. Mas agora, quanto a essa questão aqui, onde eu quero chegar? Você às vezes vai fazer um negócio por causa do resultado. E o resultado, pelo resultado, aí complicou. Agora, por exemplo, se você pode, em vez de falar, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e você usar uma versão que diga, veja cuidadosamente como vocês têm vivido, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são difíceis. Ninguém perdeu nada fazendo isso. Então, por exemplo, a ética teleológica, ela só complica para a gente quando esse resultado, ele tem mais peso do que o nosso dever em si. Porque aí é o que eu falei. Você, por exemplo, para continuar lá onde você está, né, é aquele caso. Você, de repente, é pastor de jovens numa igreja. E os jovens, né, eles estão numa vibe contrária ao pastor. E o pastor, ele não quer mudar, flexibilizar em alguma coisa. Aí você, por exemplo, você vai fechar com o pastor porque você vai ter sua remuneração, ou você vai fechar com a sua juventude na esperança de que vocês façam um pastor cair? Entendeu como é que é o negócio? Então, ou seja, você está pensando no seu ali, pastor de jovens, você está pensando no seu ministério, você não está pensando nem nos jovens, nem no pastor, nem na igreja. Porque se você pensar na igreja, está arriscado você ter dificuldade com o pastor, você vai ter dificuldade com os jovens, você vai ter dificuldade com a igreja, entende? Mas você vai ser fiel à sua consciência. Fala. Essa ética teológica não seria perigosa
Porque teleológico tem a ver com resultado. E nem sempre vale a pena sacrificar quem você é para o que você vai ganhar. Porque você perde um pouco da humanidade, quando você foca apenas em resultado. Exatamente. Eu não vejo quem é o meu próximo. Meu objetivo todo é ultrapassar todo mundo, derrubar todo mundo para chegar no meu objetivo, no meu foco. Exatamente. A igreja fica cheia. Só que você não é mais aquele pastor que você era. Então, o pastor, ele não está focando em pessoas, quando ele segue essa ética. O objetivo dele não é mais as pessoas, não é mais ganhar alma. O pastor de Nárnia. De Nárnia. No planeta Terra não tem isso não. Fala, Natália. Mas tem igreja de 30 membros que está escrito church também. A moda pegou. Não tem essa não. Nós não comemos castanha, mas come amendoim. Vai. O tamanho de mulher do salão. Aham. Eles veem a questão da igreja está cheia e às vezes tem todo tem todo mundo entrar, a questão da entrada, né? A maioria é lógico, mas às vezes eles também querem ver banco cheio. Quantos membros? Tipo, você tem condição de cuidar de 3 mil membros? Não dá. Membros, Não dá. pessoalmente, Não você dá. sentar no gabinete todo mundo com 3 mil. Não dá. De 3 mil, com certeza, os 300 são pessoas de gabinete. Você não vai ter essa questão até da ética. Se for ouvir 1 hora cada um, imagina quantos anos tu vai ficar só gabinete, mais nada, entendeu? Exatamente. Eles pensam às vezes muito em resultado, vamos evangelizar para a igreja, vamos fazer algo mais, você vai ter como dar legal. É onde eu defendo a questão do discipulado, entende? Que é o seguinte: se você não se importar em ganhar alma e cuidar daquela alma, fica ruim, entende? Porque a estrutura também que a gente tem é o quê? O pastor é o povo, né? Então ele, por exemplo, ele prega, ele canta, ele toca, ele ora, ele cava sapato, ele lava banheiro, ele dá atendimento, ele faz visita, entende? E o membro vai com a Bíblia, chega lá, senta, escuta a música, escuta a mensagem, exatamente, dá os R$2, né? E exige os direitos dele de ouvir uma boa no ar-condicionado, né? Aquela coisa todinha. A criança vai para lá, para a salinha, e eu respiro, entende? Até para tirar um cochilo enquanto ele prega. Então o que acontece? Aí não tem como, a igreja vai crescer, mas não tem cuidado. O problema é o seguinte: convencer o crente cliente a ser discípulo e discipulador. Esse é o problema, entendeu? Jesus falou, e tá lá, tá na Bíblia. Gente, eu não estou mentindo, tá na Bíblia. Vão, façam discípulos, batizem e ensinem a guardar o que eu ensinei. Tá na Bíblia, eu juro, gente, eu juro, entende? Mas fazer o quê? Então, voltando para a ética teleológica, a gente viu aqui, né, a questão do alcançar o resultado. A ética cristã em nossos dias está cada vez mais contextualizada. O que era absolutamente proibido de se fazer, hoje é aceito e até recomendado. Aí vocês estão falando aí algumas coisas, né, sobre igrejas lá no mundo paralelo. Então, o cristão continua com um sentido pragmático de seus padrões morais, mas já não tão rígidos como antes. Já debate, aceita analisar sua atualidade e com isso cede espaço para mudanças. Olha aí, é bem verdade que há ainda muitos pontos considerados intocados, mas quem pode afirmar que não o serão em alguns anos? Tinha coisa que era pecado, irmãos. Não estou falando de coisa errada, tinha coisa que era pecado e hoje não é mais. Eu estou com medo de daqui a 10 anos. Estou com medo, entende? Neste período de pós-modernidade, época de múltiplas informações e questionamentos, conseguirá o cristão manter intocados seus pontos mais centrais? Pergunta que ele faz. A resposta ao questionamento pode ser positiva, nunca se sabe ao certo. No entanto, há questões que são realmente o âmago de todo ser cristão. Há questões muito fortes como a sexualidade, só para citar uma. Afinal, não debateremos muitos itens que são partes integrantes desse modo de vida. Mas o que nos surpreende é verificar outros pontos que foram tão fortes no início do cristianismo e ainda por muitos séculos terem se tornado pontos irrelevantes em termos éticos. A caridade é um deles. Porque um cristão sem caridade, lembra, a religião verdadeira era o quê? Tá dando para entender? Hoje, eu como meu contrafilé e não estou nem aí se você está sem ovo em casa. E agora? Né? Então, assim, a gente está fazendo uma obra faraônica na igreja e o meu irmão está sem piso.
As crianças estão espirrando por causa da poeira. Mas, né? Então, seguindo aqui, é um aspecto dos mais intrigantes. Que a sociedade mudou, todos sabemos, mas o cristianismo também. Eu até vi um vídeo do Leandro Carnal falando sobre isso, né? Que assim, olha, eu não sou religioso, mas parece que os religiosos também não são, porque assim, eles querem um Deus self-service, não é Deus, mas o meu Deus, entende? Uma coisa mais ou menos assim. E que a sociedade é mais individualista do que nunca, não se questiona. Mas como pode o cristianismo ter se tornado tão egoísta, tão individualista e imediatista? Esse é o caso. É como, por exemplo, o pessoal estava discutindo uma postagem minha, que acho que já tem uns 2 anos atrás, que uma moça me perguntou, né, quanto eu cobrava para pregar. Aí eu falei assim, olha, eu não cobro. Por exemplo, tem igreja, né, que me ajuda com a gasolina. Tem igreja que me dá muito mais do que a gasolina. Tem igreja que compra os meus livros. Tem igreja que me dá um bom lanche. Tem igreja que me dá um copo d'água. Tem igreja que nem dá água. Tem igreja que nem tchau dá. Então, assim, é de cada um. Aí o que aconteceu? Eu só botei isso. Não, porque tem gente que cobra, não sei o que lá. Aí eu olhei assim, eu falei, interessante, né? Porque assim, tudo bem, o pregador cobrar 2.000 para falar na tua igreja é errado. Mas será que, por exemplo, a minha igreja não poderia considerar que esse pregador, ele não veio voando, ele não veio na capa do super-homem, entende? Ele não veio saltando pelos montes para chegar na minha igreja, né? E assim, algum irmão pelo menos pegou um carro para ir buscá-lo e depois levá-lo para casa? Não. Aí como é que ele chegou? Não sei. Mas agora, se ele falar assim, alguém pode me buscar e me levar, ou alguém pode me ajudar com a gasolina, detalhe, no carro você não gasta só gasolina, entende? Aí você é mercenário. Mas o cantor popular, porque se for o cantor da antiga não, né? Tem que ser o popular. O da antiga, né? O da antiga paga para cantar na tua igreja. Mas agora, o popular, esse daí 5.000, mas e a obra? Deixa a obra, pastor, porque a igreja vai bombar. Entende como é que é o negócio? Agora, eu olho para isso e falo assim, cadê a preocupação com o irmão? Né? É aquela questão do tipo assim, poxa, mas o pastor ele vai ganhar 2 salários? É muito. Agora, se o filho fala assim, mãe, estou ganhando 2 salários, só isso que te deram? Ou seja, quando é na minha pele, entende? Quando é na minha pele, eu sinto. Agora, quando é na pele do outro, eu não sinto, né? É como, por exemplo, um dia pregando eu falei, imagine, né, se aquela irmã que é mal criada com o pastor, se de repente uma outra irmã fosse mal criada com o marido dela na frente dela, como ela se sentiria? É simples, se colocou no lugar, você não faz. Entende como é que é o negócio? É como uma questão de respeito. Assim como eu quero ser respeitado por vocês, eu respeito vocês. Ah, mas não é garantia. Tudo bem, mas eu pelo menos quero ter a empatia de me colocar no seu lugar. Agora, percebe que a gente não está tendo isso. Todo mundo, porque na igreja não tem amor, porque as pessoas não sei o que lá, e tal. Agora, vai cavar a ficha do cara. Ele nunca magoou ninguém, ele nunca pecou contra ninguém, ele nunca mentiu para ninguém, nunca fez nada. Entende como é que é o negócio? Então assim, o individualismo está demais. Não existe a questão da igreja, sou eu, é o meu grupo, é o meu ministério, é meu não sei o que lá. Não é nosso, não é nosso, entende? E fechando aqui, porque vai tocar daqui a pouco, então eu fico com medo desses negócios. Então assim, é a ética teleológica em profusão, a ética dos resultados, mas para piorar, dos resultados pessoais e individuais. Não foi esta a igreja que Jesus de Nazaré inaugurou. Estamos longe deste ponto. Nossa ética manteve-se intacta em alguns pontos somente, o que muitas vezes é bom e saudável, mas em pontos que a igreja sequer reconhece que há pecado, o pecado social, erramos repetidamente. Nestes casos surgem as teologias como legitimadoras do continuismo. Então eu pego o texto, faço, aconteço, para justificar. Observa bem como é que é o negócio.
Eu não ouço uma pregação para mudar de vida, eu mudo a pregação para manter o status atual, entende? Eu misturei status quo com o estado atual. Entende como é que é o negócio? Ou seja, em vez de, por exemplo, eu fiz uma besteira, em vez de eu falar assim, irmãos, vou pregar hoje contra esse pecado aqui, mas eu cometi esse pecado. Não, eu prego o quê? Isso não é mais pecado. Eis que te digo de mim mesmo, entendeu? E fechando aqui, né? A gente porque o eis que te digo dá peso, né? Então, a gente olha para cá, né? Nestes casos surgem as teologias como legitimadoras. Em especial está a teologia da prosperidade como estatuto da insensibilidade, do egoísmo e da idiotice. Aí é ele fazendo a crítica, tá, gente? Se alguém aqui gosta, pelo amor de Deus, eu só estou lendo. Precisamos, por conta disso, repensar nossa ética cristã, a partir da realidade dos que mais sofrem, torná-la deontológica neste ponto, não nos deixando levar por cantos de sereia. A teleológica em busca de um resultado positivo, em favor de milhões de vidas, afinal, o valor da vida está acima de todos os valores universais, ou pelo menos deveria estar. Entende que a teleológica ela não é um problema em si. O problema é se a gente usá-la para tudo quanto é coisa. Se, por exemplo, é vida em primeiro lugar, legal, esse é o resultado. Agora, quando é outra coisa, né? No caso da deontológica, tem a ver com um dever, que se somar com a teleológica nesse aspecto, tá bacana, certo? E então, a gente observa aqui, dizendo o seguinte, deveríamos agir como fizeram os discípulos que enviaram Paulo e Barnabé, mas não sem antes recomendar que ambos se lembrassem dos pobres, o que Paulo afirma que se esforçou por fazê-lo, Gálatas 2:20. Então falamos um pouquinho aqui sobre ética cristã. Como eu já falei, no meu canal do YouTube Roberlan Julião, Palavra Simples, você pode ver lá ética teleológica com a maior tranquilidade, com muito mais facilidade, tá bom, gente? Então fechamos aqui, semana que vem a gente está de novo e leitura, né, Revolução dos Bichos para a primeira avaliação, tranquilo?